Bom, outra distribuição que é muito importante, né, no estudo de vários tipos de fenômenos naturais é a distribuição que a gente chama aqui de distribuição log normal. Ela tem uma similaridade muito grande com a distribuição normal em alguns aspectos, inclusive essa distribuição ela se reduz à distribuição normal, fazendo uma mudança de variáveis bem simples, né? Essa distribuição normal, ela aparece, por exemplo, na física, muito comumente no estudo de distribuição de tamanhos de partículas, né, nanométricas, como um exemplo, né, que a gente estuda muito esse tipo de distribuição. Na geologia, na sedimentologia, ela aparece aí com frequência quando você vai estudar, por exemplo, a distribuição de granulometria de certos tipos de depósitos sedimentares. Bom, do ponto de vista matemático, né, estatístico, a forma padrão dessa distribuição aqui, né, como distribuição de frequências, ou seja, distribuição de densidade de probabilidade, ela é definida por essa equação aqui, né, um fzinho de x, ele é 1 sobre 2π sigma ao quadrado, essa parte aqui é igual da distribuição normal, mas aqui nesse denominador tem um x aqui, né? A variável x aparece aqui no denominador. Isso é muito importante, esse x que aparece aqui, né? E aqui eu tenho a exponencial, né? E elevado a menos, abre parêntese, ln de x menos μ, né? Ao quadrado, dividido por 2 sigma ao quadrado, né? Então aqui μ e sigma tem uma similaridade grande no caso com a distribuição normal, só que tanto μ quanto sigma, apesar dessa similaridade, eles não têm o mesmo significado que na distribuição normal. Então a gente tem que ter um certo cuidado aqui. E por que isso? Bom, a primeira coisa que a gente percebe é o seguinte, essa distribuição, o domínio dela não é o eixo x inteiro, ou seja, o domínio dela não vem de menos infinito a mais infinito. Ele vai de 0 a infinito, né? Eu domino só o semi-eixo positivo, incluindo aqui o zero, né? Essa função é definida inclusive aqui no zero, né? Nessa forma padrão, ou seja, considerando que tem essa constante que aparece aqui, né? O raiz de 2π sigma ao quadrado aqui nesse denominador, ela já está normalizada, né? Ela já está escrita aqui na forma padrão normalizada, de forma que a integral, agora não de menos infinito, mas de zero, né? De zero a infinito, somente o semi-eixo positivo incluindo o zero, desse fzinho de x dx é igual a 1. Né? Então, se a gente integrar essa função aqui de zero a infinito dá 1. Na realidade, para fazer essa integral, na prática, né, a gente tem que fazer uma mudança de variáveis que no fim vai converter essa equação, essa função, essa distribuição aqui numa distribuição normal, como aquela que a gente já viu anteriormente, né? Bom, uma coisa que é importante a gente perceber aqui, né, depois até pode ficar como um exercício para vocês, é o seguinte, quando a gente pode imaginar aqui, ó, mas ela é definida aqui no zero, aí a gente tem que fazer o seguinte, né, calcular o limite, né, o limite de fzinho de x, né, calcular o limite dessa função, quando o x tende para zero. Então quem quiser brincar um pouquinho com isso, né, relembrar lá do cálculo 1, cálculo de limites, né, é só fazer esse cálculo aqui. Vocês vão ver o seguinte, ó, quando você faz o x aqui desse ln tender a zero, obviamente o ln vai tender para menos infinito, mas aqui, né, elevado ao quadrado, né, essa exponencial aqui, como tem aqui um negativo do lado de fora, e elevar ao quadrado, esse negativo aqui vai cancelar, ou seja, isso aqui vai tender, como se fosse assim, né, tender, elevado a menos infinito, ou seja, isso aqui vai tender a zero. Né, o numerador dessa fração tende a zero. E também aqui no denominador tende a zero. Por isso que é importante que esse x, né, a definição tem esse x justamente por causa disso, né? Então não poderia fazer essa conversão para a distribuição normal. Então aqui, ó, tenderia a zero no denominador, tenderia a zero no numerador. Ou seja, é aquele típico caso de limite, né, quando você tem zero sobre zero. Né, aqueles casos, né, ou zero sobre zero ou infinito sobre infinito, a gente vai usar o que? Regra de L'Hopital. Né? Então, vocês calculando o limite aqui pela regra de L'Hopital, vocês vão observar que, apesar de aqui tender a zero e aqui embaixo também tende a zero,
na verdade o numerador tende a zero mais rápido, né? Então, isso aqui, o limite aqui, ó, é zero mesmo. A curva ela vai tender a zero aqui na origem, né? Isso é bem importante. Bom, é fácil notar que se esse eixo aqui, que é um eixo linear, for convertido num eixo logarítmico, né? É possível a gente obter essa curva aqui, ela é convertida na distribuição normal, né? Isso é uma coisa bem fácil de notar, inclusive a gente pode fazer até mudanças de variáveis aqui interessantes, né? Vou mostrar aqui rapidamente. A gente pode fazer uma mudança de variáveis e perceber que essa equação aqui, né, essa distribuição tende para aquela distribuição normal clássica. Né? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos considerar, né, a mudança de variável, né? Variáveis. A mudança de variáveis, onde a gente tem aqui W, eu vou chamar de W, é igual ao ln de x. Naquela equação lá, né? Na equação que eu tinha, daqui a pouco eu vou escrever a equação de novo. Então aqui vamos fazer a mudança W é igual a ln de x. Então daqui a gente pode observar que dw dx, né? Vou escrever aqui. dw dx é 1 sobre x, ou seja, o meu dx é igual a x dw, né? dx é igual a x dw. Então, quer dizer, naquela equação que a gente tinha anterior aí, né? Se a gente fizer a mudança w é igual a ln de x, vocês vão ver aqui quando você mudar o dx para dw, esse x que aparece aqui, né, o dx é igual a x dw, ele vai cancelar com aquele x que aparece no denominador na própria definição. E aí a gente também tem que ter o cuidado seguinte, quanto aos limites de integração, lá naquela variável x, a integral é de 0 a mais infinito. Só que aí aqui, ó, vocês estão observando o seguinte, considerando aqui o x aqui, né, fazendo essa mudança aqui, 0, o w vai tender o quê? Para menos infinito, né? Fazendo aqui o x tender a 0 no ln, né? A função logarítmica, fazendo o x tender a 0, o w aqui está tendendo a menos infinito. Então, a mudança também dos limites de integração, que era de 0 a infinito, vai ser de menos infinito a mais infinito. Então, a gente pode fazer aquela mudança assim, né? Você teria aquele fator externo. Vou escrever aqui assim, ó. A integral de 0 a infinito, né? Daquela quantidade aqui é 1 sobre raiz de 2π sigma ao quadrado. Aí aqui tem um xzinho aqui, né? Cuidado com esse xzinho. Cuidado que o x está fora daquela raiz quadrada, né? 1 sobre x aqui, fora da raiz quadrada aqui. É elevado a menos ln de x menos μ ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado dx. Isso aqui vai ficar assim, né? Isso aqui vai ficar uma integral assim, ó. Integral. Então aquilo que eu falei, ó. Quando o x aqui tende a 0, o w vai tender para menos infinito. Então aqui vai ficar menos infinito, né? Esse limite aqui, ó. Tem que prestar bem atenção na questão do limite da integração, né? Ao mais infinito. É lógico que aqui quando o x tende para mais infinito, aí o w também vai para infinito, né? O problema aqui é quando ele vai para 0, na função logarítmica. Então aqui fica de menos infinito a mais infinito. 1 sobre raiz de 2π sigma ao quadrado. Aí olha só o que acontece aqui, hein? Aqui tem esse x, fica assim, ó. É elevado a menos o ln de x, eu vou chamar de w. Então aqui fica o w aqui, né? W menos μ ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado aqui na exponencial. E aqui o dx, né? Mudança de dx, fica x dw. Então aqui, ó, esse x aqui cancela com o x do denominador.
E vocês estão vendo que essa função aqui, né, nessa nova variável w, a distribuição que era log normal, então é nada mais do que uma distribuição normal, né? Então aqui nós temos essa coisa aqui, né? Isso é igual. Agora eu vou botar esse termo constante para fora, né? O termo constante para fora fica 1 sobre raiz do 2π sigma ao quadrado. E aqui fica a integral de menos infinito a mais infinito de 1 sobre essa quantidade. Opa, 1 sobre não, aqui cancelou, né? E aqui fica e elevado a menos w mi ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado dw, né? E essa quantidade aqui, né, essa integral que aparece aqui, ela vai dar justamente raiz de 2π sigma ao quadrado, né? Que é, sobre esse aqui no denominador, vai dar 1, né? Isso aqui fica raiz, escrevi aqui assim, né? Olha lá, ó, raiz quadrada do 2π sigma ao quadrado sobre a raiz quadrada do 2π sigma ao quadrado, que é igual a 1. Olha só, pessoal, vocês devem estar estranhando aí agora, né? Ah, peraí, mas como assim? Como é que essa integral aqui deu raiz de 2π sigma ao quadrado? Aí já é outra história, né? Calcular essa integral é uma tarefa bem longa, isso aí a gente pode fazer num outro vídeo, como um exercício, né? E aí eu não vou nem poder usar esse quadro, eu vou fazer uma filmagem no papel mesmo, eu escrevendo no papel, porque é bem longo. O quadro aqui não caberia fazer a resolução dessa integral. Tem que fazer uma extensão da integral de uma dimensão, né? Aqui, aliás, com uma extensão disso aqui, de uma integral simples para uma integral dupla, e com duas variáveis, para poder fazer essa integral e voltar para trás e encontrar que isso aqui vai dar raiz de 2π sigma ao quadrado, 1 sobre esse aqui de baixo vai dar 1, ou seja, a integral está normalizada. Mas aqui eu nem queria mostrar essa questão da normalização, o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, ó. Observe que a gente começou com essa integral aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? A integral da log normal, ou seja, aqui a função que está sendo integrada, a distribuição aqui é a log normal. E observe que fazendo essa mudança aqui de variáveis para w, né, a gente cai no caso da integral da normal. Você converte a log normal numa normal, que eu já sei que a integral também dá 1, que a gente já viu anteriormente. Como que calcula isso aí é outra história, a gente pode ver isso num vídeo bem mais longo e usando assim mais espaço para resolver, não aqui nesse quadro. Bom, pessoal, tem algumas propriedades interessantes que a gente tem que perceber aqui, que tem a ver com aquilo que a gente viu antes, né, da integral de mi menos sigma, mi mais sigma, né? No caso lá da distribuição normal, uma coisa similar aparece aqui nesse caso da distribuição log normal, só que não com operações de soma e diferença, né? Vamos ver aqui algumas propriedades interessantes disso, né? Que tem a ver aqui com a integração, né? A integração dessa função. Mas aí, antes, vamos ver aqui como é que fica na forma acumulada. Então aqui, até agora eu falei do caso da distribuição como uma densidade de probabilidade, né? Agora vamos ver na forma acumulada, né? Probabilidade acumulada. Então aqui, ó. Probabilidade acumulada, né? Que eu vou ver aqui, né? Então a gente vai ter assim o meu P, né? Chama de P não, porque vai confundir com o que a gente tinha feito anteriormente. Eu vou usar chamar o mesmo tipo de nomenclatura aqui, o Fzão, né? Anteriormente eu chamei de Fzão, vou fazer a mesma coisa aqui. Então aqui, ó, o Fzão de x, não o Fzinho, ele é a integral, né, do meu Fzinho. Ou seja, aqui no caso, antes o meu Fzinho é a densidade de probabilidade, aqui é a probabilidade acumulada, ou frequências acumuladas, né? É como se vê
estava falando lá anteriormente a questão do gráfico de ogiva, né? Então aqui, nesse caso, ele é obtido calculando aquela integral de 0 a x, né? De 0 a x aqui, um valor assim, da fzinho, né? Ou seja, isso aqui, ele vai ser escrito de uma forma muito similar em função, né, ou como uma expressão contendo aquela função erro. Isso aqui é 1 mais f, da mesma forma que a anterior, né? Só que aqui vai aparecer o logaritmo. Logaritmo neperiano de x menos mi. E aqui raiz de 2 sigma. Isso tudo aqui sobre 2. Olha lá, pessoal. O fzão de x é muito parecido. Como é que era anteriormente? Anteriormente essa integral era de menos infinito a x, né? Agora, no caso da log normal, não. A integral é de 0 a x, porque o domínio é somente o semi-eixo positivo de x. E aqui, ao invés de ser x menos mi, aparece ln de x, né? O que isso aqui representa? Graficamente, isso é o seguinte, né? Eu tenho aqui, ó, meu fzinho de x, e eu estou calculando a integral aqui assim, ó. Observe que agora a assimetria é uma assimetria positiva. A assimetria positiva típica aqui da log normal. E eu estou integrando aqui, ó. Tá um xzinho aqui. Faz conta que o meu xzinho que eu estou calculando aqui é esse, hein? Né? Xzinho aqui. Então a área que eu estou determinando aqui é essa área aqui, ó. Essa área achurada aqui. Tá vendo aqui? Olha lá, hein? Isso é muito similar ao que a gente fez antes. Só que antes, no caso da distribuição normal, a área vinha lá de menos infinito até o valor de x que eu estou calculando, né? Aqui é o eixo x, né? Eixo x. Tá aqui. Observe que se eu fizer o x aqui tender para infinito, né? Quando eu faço o x tender aqui para mais infinito, o que vai acontecer aqui, né? Eu vou pegar toda a área sobre a curva, ou seja, fica aqui f de infinito a gente já viu que é 1. 1 mais 1, 2, 2 sobre 2 dá 1, ou seja, a integral dá 1, porque ela é normalizada, como a gente já viu anteriormente. Ok, pessoal? Sim, nessa forma aqui é a forma para determinar o meu fzão, que é a probabilidade acumulada ou frequências acumuladas. Só que geralmente, na maioria das aplicações práticas que nós queremos fazer, nós não queremos integrar assim de 0 até o valor de x. O que a gente quer calcular é entre um certo valor x1 até um valor x2. Bom, da mesma forma, ou seja, fazendo aquela analogia com o caso da normal, né, da distribuição normal, a gente já até sabe como é que vai ficar isso aqui, né? Que a gente já fez essa operação antes. Então vamos lá, né? No caso que a gente quer calcular entre dois valores, né? Entre valores x1 e x2, então a gente já viu mais ou menos como é que isso acontece, né? Como é que isso fica. Então aqui, ó, integração entre valores x1 e x2. Tá? Nesse caso aqui, né? Fazer essa integral aqui, né, de um certo x1 até um certo x2, meu fzinho de x, né? Onde aí, no caso, lembrando, né, o fzinho de x é a distribuição log normal, nesse caso, isso vai ficar uma coisa assim, né? Por analogia com aquilo que a gente já fez no caso da normal, ficaria assim, ó, f, né? Dessa quantidade aqui, ó, ln de x2 menos mi raiz de 2 sigma menos f de x, de x1 não, de ln de x1 menos mi
raiz de 2 sigma. E isso tudo dividido por 2, né? Olha lá, integração entre dois valores, né? Exatamente a mesma coisa que no caso da normal. A única coisa que muda, né, é que aqui aparece o logaritmo neperiano, né? Ao invés de x2, aqui aparece ln de x2. Aqui, ao invés de aparecer x1, aparece logaritmo neperiano de x1. Então é a mesma operação, né? Que a gente fez antes. Aí, no caso, isso aqui está representando a seguinte situação, né, no gráfico. Aqui o fzinho, né? Fzinho de x, eixo x, e aqui eu estou calculando entre dois valores, né? Estou calculando, por exemplo, aqui de um certo x1 até um certo x2, quer dizer, eu estou determinando essa área aqui, ó. Isso é uma aplicação, né, bem prática. A maior parte das aplicações que a gente vai ver, né, nos exercícios depois, vão ser assim. Olha lá, eu estou determinando aqui, ó, a probabilidade acumulada entre um certo valor x1 a x2, ou seja, integrando assim. Não integrar de 0 a um certo valor, mas sim de um x1 até um certo valor. Ah, isso aqui cai naquele caso anterior, né? Cai, né? Cai sim. Uma forma parecida com aquilo que a gente já viu anteriormente. É possível vir aqui, né, atribuindo valores a x1 e x2. Ok, pessoal? Bom, existe também uma outra mudança de variáveis interessante, que a gente pode ver nesse caso da log normal, é quando a gente quer calcular, né, usando isso que a gente acabou de ver aqui, essa mesma expressão, né, como de uma forma similar ao que a gente fez no caso da distribuição normal. Na distribuição normal a gente viu que integrando de μ menos sigma a μ mais sigma, dava aquele 0,6826 lá, né? 68,26% dos dados estariam entre μ menos sigma e μ mais sigma. Aqui, se a gente fizer uma mudança desse μ, né, para um novo μ, né, tem que ter cuidado aqui que a gente vai mudar. Por enquanto esse μ aqui não é aquele μ antigo, né? Eu posso fazer uma redefinição desse μ, uma redefinição do sigma, colocando ele numa forma logarítmica também, é possível fazer essa demonstração, né? Que a gente teria aquele mesmo caso. Bom, mas isso eu vou fazer essa demonstração num outro vídeo. É isso aí, galera. Tchau.